Olá! Olha, tem um movimento acontecendo agora que está redesenhando o mapa industrial da América do Sul. A ida de empresas brasileiras para o Paraguai. Mas o que à primeira vista parece só uma busca por imposto mais baixo é, na verdade, uma conta muito mais complexa, uma conta geoeconômica. E aqui a gente vai decifrar juntos se isso é uma fuga do chamado custo Brasil ou, quem sabe, uma estratégia bem sofisticada de competitividade global. Então, a pergunta que todo mundo faz é essa: é só por causa dos impostos? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais profunda. Envolve uma análise completa de custo, de logística e de posicionamento no mercado mundial. Vamos mergulhar nos fatos. Pois é, não é uma coisa só. A gente está falando de uma combinação de fatores. O que leva uma indústria a tomar a decisão de cruzar a fronteira passa por uma análise detalhada do custo total da operação, por uma busca desesperada por competitividade e, acima de tudo, por uma estratégia bem pensada de onde produzir. Para entender por que alguém sai, primeiro a gente precisa entender o que se enfrenta por aqui. É o famoso e temido custo Brasil. Pensa num emaranhado de impostos que ninguém entende, leis trabalhistas super pesadas e uma logística que muitas vezes não ajuda. Tudo isso junto mina a competitividade de qualquer um. E tudo começa com este número. No Brasil, a carga de impostos total fica ali na casa dos 33% do produto interno bruto, o nosso PIB. É um patamar bem alto, sabe? Principalmente se a gente comparar com outras economias que estão crescendo no mundo. E essa carga toda se transforma numa verdadeira sopa de letrinhas. ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. Mas o problema não é só o valor. É a complexidade que consome um tempo e um dinheiro absurdos. E aí você soma isso os encargos trabalhistas que podem simplesmente dobrar o custo de um funcionário. Na prática, a indústria acaba gastando mais energia para administrar imposto do que para inovar. É complicado. Certo. Agora vamos virar o mapa e olhar para o outro lado da fronteira. O Paraguai foi inteligente. Ele construiu um modelo para atrair investimento focado em duas coisas: simplicidade e competitividade. E a grande estrela desse modelo tem nome: Regime de Maquila. A diferença já começa aqui de forma gritante. A carga tributária total no Paraguai fica entre 10% e 13% do PIB. É menos da metade da brasileira. Só isso já muda completamente as regras do jogo para uma indústria. E o coração dessa proposta paraguaia é o tal regime de maquila. Funciona assim, de um jeito bem simples. A indústria importa matéria-prima sem pagar imposto, transforma essa matéria-prima num produto acabado lá no Paraguai e depois exporta esse produto. É um sistema desenhado para ser um encaixe perfeito e eficiente na cadeia de produção global. E agora vem o número que define a partida. Dentro desse regime de maquila, o imposto é um só, e de apenas 1%. E esse 1% é sobre o valor que foi agregado no país. Ou seja, o imposto é só sobre a diferença entre o que custou a matéria-prima e o preço final do produto exportado. É uma estrutura de uma simplicidade de um custo tão baixos que é uma das mais competitivas do planeta. E olha, isso não é só teoria não. Os resultados são bem concretos. Mais de 250 indústrias, muitas delas de capital brasileiro, já estão operando lá nesse modelo. Juntas, elas exportam mais de US$ 1 bilhão por ano e geram milhares de empregos diretos. O que isso quer dizer para o empresário? Que não se trata mais de uma aventura, mas sim de um caminho consolidado. Ok, mas como essa teoria toda de imposto e de regime especial se traduz na prática? No dia a dia, no bolso de uma empresa. Vamos ver o impacto direto na operação. Esta tabela aqui resume bem a equação. O imposto é o primeiro ponto, claro. Mas olha só a energia. Com a produção gigantesca da usina de Itaipu, a energia para a indústria no Paraguai pode ser até 60% mais barata. Para indústrias que gastam muita energia, como a têxtil ou a de plásticos, só essa conta já pode justificar a mudança. Aí você soma os custos de mão de obra mais enxutos e a vantagem fica muito clara. Então, o ponto-chave é este. Quando se coloca tudo na ponta do lápis, o custo total para operar uma indústria no Paraguai pode ser de 30% a 50% menor do que no Brasil. Isso não é uma pequena diferença, isso é uma vantagem competitiva gigantesca. Com base nesses números, é fundamental a gente parar e pensar de novo na história. Não se trata de uma simples fuga, é algo muito mais planejado e que está acontecendo no mundo todo. Esse fenômeno é o que os especialistas chamam de realocação produtiva estratégica. As empresas simplesmente procuram lugares onde elas conseguem produzir com mais eficiência. A gente já viu isso acontecer com indústria saindo dos Estados Unidos e indo para o México, ou da China para o Vietnã.
Na nossa região, na América do Sul, o Paraguai está se posicionando para ser essa plataforma competitiva. No final das contas, a lógica do capital é universal. Ele sempre vai buscar o lugar onde consegue produzir melhor, gastar menos e, claro, crescer mais. No mercado global, isso deixou de ser uma opção, virou uma questão de sobrevivência. Mas calma. É preciso ter uma visão equilibrada. O modelo do Paraguai não é uma solução mágica que serve para todo mundo. Existem limites e desafios bem importantes que precisam ser considerados. Sim, o modelo tem seus limites. Primeiro, o mercado consumidor do Paraguai é pequeno, então a operação tem que ser totalmente focada em exportar. Segundo, a infraestrutura de logística ainda é um desafio. A dependência das estradas e da hidrovia para levar a produção embora exige um planejamento muito cuidadoso. Ou seja, o regime de maquila é perfeito para quem já tem cliente lá fora, não para quem quer vender para o vizinho. Portanto, a conclusão técnica é que a gente não está vendo uma fuga em massa, um êxodo. O que vemos é um movimento estratégico seletivo. São empresas, principalmente de alguns setores, como têxtil e autopeças, que estão se mudando para otimizar seus custos e continuar vivas no jogo global. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante. Esse movimento para o Paraguai não deveria ser visto como uma ameaça, mas sim como um espelho. Um espelho que mostra as nossas próprias ineficiências. A pergunta que fica não é só se o Brasil deve mudar para segurar essas indústrias, mas sim, qual é o custo de não mudar? Deixo essa reflexão no ar. Inscreva-se no canal. Você será retribuído com mais conteúdo e informação.